Bom, então Tato Sandarbha, livro de Jiva Goswami, comentário de Satnarayana Das, Babaji. Bom, no Tida 20.5 contém o termo Shuka Prokta, ou narrado por Sri Shuka. Isso disso não devemos inferir que todos os versos não falados por Shukadeva Goswami, como o primeiro canto, não fazem parte do Madhbhagavata. O Bhagavatam Vyasa revelado estava completo, incluindo eventos, futuros e declarações futuras de Sutta e Saunaka, como o Srimad Bhagavatam foi identificado como tendo 18 mil versos, e abrindo com um verso baseado no Mantra Gayatri, deve ser que seu primeiro verso começa com Jamadi Yasya Yataha e sua última termina com Tan Namani Hariparam. Bom, dos 18 Puranas, 6 são destinados a seres humanos predominantemente influenciados pela guna da inércia, tamas. 6 são para aqueles influenciados pela guna de servir condicional. Do devir condicional. Um devir, né? Essa palavra não é muito... significa movimento pelo qual as coisas se transformam. Rajas, né? E 6 são para aqueles influenciados pelo guna do ser perpétuo, Sattva. Bhashmad Bhagavata ocupa um lugar de honra mesmo entre esses Swatika Puranas. É considerado não diferente de Krishna, o Supremo Absoluto Pessoal, e portanto é para Paramatma Satika uma manifestação do ser transcendental supremo, sem qualquer matiz das gunas materiais. Srimad Bhagavatam agrada a Bhagavan Hari, né? Hare Santoshana Karanam, o Senhor transcendental que não pode ser satisfeito por nada material, é apreciado por seus devotos que zombam da bem-aventurança da liberação, para não falar do prazer derivado de ler algo mundano. Por essa razão, o sábio Gautama recomenda recitar Srimad Bhagavatam Ekadashi, que também é chamado Hari Vassara, o dia do Senhor Hari, como o Skanda Purana afirma. Srimad Bhagavatam, o Senhor Supremo Absoluto Pessoal, Bhagavan, são sempre exclusivamente uma natureza inerente àquela do ser eterno, consciência primordial e bem-aventurança transcendental. O Padma Purana confirma isso. Sem dúvida, Srimad Bhagavatam é diretamente Sri Krishna, Tarakanda, né? Srimad Bhagavatam não é diferente de Sri Krishna, é confirmado pelo próprio pelo próprio Bhagavatam, onde Sutta Goswami afirma que após o desaparecimento de Bhagavan, o Bhagavatam apareceu como seu representante para iluminar o povo ignorante de Kali Yuga. Padma Purana também confirma a unidade do Bhagavatam e Bhagavan comparando os vários cantos com os membros de Krishna, né? Ó rei, o primeiro e o segundo canto do Bhagavatam são os pés de Sri Krishna, e o terceiro e quarto canto são suas coxas, o quinto canto é seu umbigo, o sexto canto é seu peito, e o sétimo e oitavo canto são seus braços. Eu me prostro a esse Senhor. Bom, aí vamos pular isso aqui um pouquinho, né? Srimad Bhagavatam apareceu como o seu próprio eu, então eu pulei um pouquinho aí, né? Em seguida, Jiva Goswami aponta que o Srimad Bhagavatam é o comentário natural sobre o Vedanta Sutra e também elucida o significado do Mahabharata. No Tida 21, o Srimad Bhagavatam estabelece o significado do Mahabharata. Garuda Purana afirma: esse Bhagavatam é o mais completo dos Puranas, os itens são o significado essencial do Vedanta Sutra, estabelece o significado do Mahabharata, é um comentário sobre o Gayatri, explica e expande o significado dos Vedas, é o Samaveda dos Puranas e a expressão direta do Senhor Supremo, Sri Bhagavan. Tem 12 cantos, centenas de capítulos, 18 mil versos, chama-se Srimad Bhagavatam. Não há na declaração acima a frase Srimad Bhagavatam incorpora o significado essencial do Vedanta Sutra. Significa que é equivalente a ser um comentário natural sobre o Vedanta Sutra. O Bhagavatam, primeiro, se manifesta de forma sutil para a consciência de Sri Vyasadeva,
que então resumiu na forma do Vedanta Sutra e mais tarde o expandiu para o Srimad Bhagavatam como conhecemos. Portanto, uma vez que o Srimad Bhagavatam incorpora de forma autoevidente o comentário natural sobre o Vedanta Sutra, todos os outros comentários recentes nascidos da imaginação fértil de seus autores devem ser honrados como autoritários apenas quando estiverem em ressonância com o Srimad Bhagavatam. Com relação à frase Bharatartha Vinirnaya, Srimad Bhagavatam estabelece o significado do Mahabharata, os seguintes versos podem ser citados. Mahabharata é glorificado porque contém as conclusões de todas as escrituras. Há muito tempo e a pedido de Srila Vyasa, o Sr. Brahma e outros devas se reuniram com todos os grandes sábios e colocou o Mahabharata de um lado da balança e todos os Vedas do outro. Como se viu, o Mahabharata superou todos os Vedas. Por causa de sua grandeza, Mahatva e peso, Bharavatva, é chamado Mahabharata. E ele, o Bhagavatam, deve ser entendido como aquela composição na qual o significado Mahabharata caracterizado nos últimos versos é evidenciado. Outra razão pela qual o Srimad Bhagavatam estabelece o significado do Mahabharata é que a mensagem de ambos culmina somente no Sri Bhagavan. Que isso é verdade para o Mahabharata é evidenciado na seção Narayaniya, na porção Moksha Dharma do Mahabharata, onde Jana Medjaya diz a Srila Vyasadeva: ó Brahmana, morada das austeridades, assim como a manteiga pode ser extraída do iogurte, o sândalo das montanhas da Malásia, os Upanishads dos Vedas, o néctar vivificante das ervas, assim o agitar do oceano do conhecimento mais elevado, com a vara de sua sabedoria discriminativa, esse Narayanaya foi extraído de 100.000 versos do Mahabharata. Este Narayanaya, falado por você, é o repositório dos tópicos de Sri Narayana, que são o néctar da imortalidade, Moksha Dharma. Comentário: Srimad Bhagavatam é um dos 18 Puranas, mas Srila Vyasadeva escreveu depois de compilar a essência dos Vedas no Vedanta Sutra. Depois de compor o Mahabharata e os Puranas, mais de 18 Puranas já foram compilados. Isso faz o Srimad Bhagavatam o 19º. Bom, a notícia do 21.2 de Goswami explica que este não é o caso. Srimad Bhagavatam apareceu primeiro a Vyasadeva de forma concisa como um dos 18 Puranas, e ele compôs o Vedanta Sutra com base nessa primeira edição do Bhagavatam. Mais tarde, quando ele estava absorto em transe supracognitivo, seguindo a ordem de Narada Muni, a forma expandida do Srimad Bhagavatam foi revelada a ele como comentário natural sobre o Vedanta Sutra. Srimad Bhagavatam e Vedanta Sutra compartilharam o mesmo assunto, a verdade absoluta, e descreveram os mesmos princípios de Sambandha, a relação existencial entre o Ser Supremo e o individual, Abhideya, o meio para a realização final, e Prayodhana, o estágio de conclusão dos meios, amor incondicional a Deus. Muitos acharyas e estudiosos mais tarde escreveram comentários sobre o Vedanta Sutra, mas apenas aqueles que estão de acordo com o Srimad Bhagavatam, como os de Ramanujacharya, Nimbarkacharya, Madhvacharya, Vallabhacharya e Baladeva Vedabhushana, têm autoridade. Sutta Goswami alude ao Veda Vyasa, compor duas edições do Srimad Bhagavatam. O grande sábio Vyasadeva, depois de compor o Srimad Bhagavatam e depois de revisá-lo, ensinou o seu próprio filho sábio, Sri Shuka Goswami, que se deleitou no estado de total desapego. Comentando este verso, Vishwanath Chakravarti escreve: a palavra Anukramya nesse verso significa que Veda Vyasa compilou uma nova ou revisada edição do já existente Srimad Bhagavatam. No Tchada 21.3 relata que o Mahabharata uma vez mostrou ser literalmente mais pesado que os Vedas. Isso aconteceu porque o Mahabharata, usando narrações simples, elaborou e explicou lucidamente o assunto conciso e enigmático dos Vedas. Vyasadeva faz esse ponto no Mahabharata. O Sr. Brahma, nessa grande obra, Mahabharata, inclui a essência secreta de todos os Vedas, de todas as outras escrituras também. Ela explica em detalhes os Upanishads, os 6 corolários dos Vedas. Originalmente o Mahabharata tinha 6 milhões de versos, mas atualmente apenas 100.000 estão disponíveis na Terra. O resto pode ser encontrado em planetas de dimensão superior, onde as pessoas têm expectativa de vida e memórias adequadas
Para absorver uma quantidade tão grande de informações, a distribuição dos versos de Mahabharata é mencionada no próprio Mahabharata. Então, Vyasadeva compilou outro Samhita, Mahabharata, contendo 6 milhões de versos. Destes, 3 milhões estão presentes nos planetas celestiais, 1,5 milhão no planeta dos antepassados e 1.400.000 no planeta dos Gandharvas. Os restantes 100 mil versos estão disponíveis entre os seres humanos, né? Embora abreviada, a versão do Mahabharata neste planeta é o épico mais longo já escrito. Assim, devido à profundidade dos seus tópicos, Mahatattva e de seu grande peso, Bharavatva é conhecido como Mahabharata. Mahabharata é mais versátil que os Vedas porque as restrições que se aplicam ao estudo dos Vedas são omitidas nesse caso. Qualquer um pode ler e desfrutar do Mahabharata, independentemente da posição social ou gênero. No entanto, apenas o Moksha Dharma e algumas outras seções do Mahabharata glorificam diretamente a Srinarayana como Supremo. Outras seções lidam principalmente com uma mistura de tópicos, como rituais religiosos de rotina, política e caridade. Em contraste, Srimad Bhagavatam evita todos os tópicos não relacionados às glórias do Senhor Supremo. Todo Bhagavatam fala apenas disso e esse foco exclusivo é o que torna superior ao Mahabharata. Assim, foi dito, Srimad Bhagavatam estabelece o significado do Mahabharata. No próximo notícia, Jiva Goswami cita uma prova de que o Bhagavata é a essência de toda a literatura védica e o mais alto Pramana. No Tida 22, Srimad Bhagavatam é a essência de toda a literatura védica. Similarmente, o terceiro canto de Srimad Bhagavatam confirma que o Srimad Bhagavatam estabelece o significado do Mahabharata. Seu amigo, o grande sábio Krishna Dwapayana Vyasa, compôs sua grande obra, Mahabharata, com a intenção de descrever as qualidades transcendentais de Bhagavan. Nesse trabalho, ele chamou a atenção da massa de pessoas para as descrições de Sri Hari, incorporando-as dentro da estrutura de tópicos mundanos. Agora, a explicação da parte restante do versículo de Garuda Purana, citado em Anucheda 21.11, está sendo dada. Este Srimad Bhagavatam é um comentário sobre Gayatri, mostrado em Vishnudharmottara Purana, que demonstra elaboradamente em sua explicação do mantra Gayatri, né? Não precisa. Que o objetivo da meditação do Gayatri é Sri Bhagavan. Forneceremos evidências semelhantes de que o Bhagavata é um comentário sobre o Gayatri. Quando comentarmos o primeiro verso do Bhagavata, as palavras Vedartha Paribrimihitaha significam que o Bhagavata explica e expande o significado dos Vedas, conforme indicado no Mahabharata. Deve-se complementar os Vedas com Itihasas e Puranas. A frase Purananam Samarupaha, o Bhagavata é o Sama entre os Puranas, significa assim como o Samaveda é o supremo entre os Vedas e o Srimad Bhagavatam é o primordial entre os Puranas. Portanto, Skanda Purana diz, em Kali Yuga, qual é o valor de coletar centenas de milhares de outras escrituras se não se mantém o Srimad Bhagavatam em casa? Como uma pessoa pode ser considerada um Vaishnava em Kali Yuga se o Bhagavatam não encontra lugar em sua casa? É um Brahmana, mesmo se ele é um Brahmana erudito, tal pessoa deve ser considerada inferior a um comedor de cães. Ó erudito Brahmana Narada, onde quer que o Srimad Bhagavatam esteja presente, em Kali Yuga, o Senhor Supremo chega lá junto com os Devas. Uma pessoa que recita fielmente um verso do Bhagavatam todos os dias, ó sábio, obtém o fruto da leitura dos 18 Puranas. A frase Sata Vichida Samyutaha, tendo centenas de visões, significa que o Bhagavatam tem 335 capítulos. O significado do resto da passagem é óbvio. Assim, concluímos que no momento atual, aqueles que aspiram a conhecer o objetivo mais elevado da vida devem deliberar apenas sobre o Bhagavatam. Bom, glossários. Swadharma são as atividades constitucionais para uma alma pura, atividades prescritas. Então, agora vamos para o Siddhanta, né? Siddhanta está aí. Bom, Krishna falou para
desculpa. Rupa Goswami escreveu um livro que se chama Uddhava Sandesh. É um livro que foi baseado em uma nota que Krishna entrega para Uddhava. Krishna falou para Uddhava: eu sei que você é um pandita, tudo o que faço, peço seu conselho, você é o conhecedor da verdade, Tattva-vid, e eu não posso confiar em ninguém em Dwarka a não ser você mesmo. Você vai até Vrindavana e entregue esse recado para as gopis. Krishna quis mostrar a Uddhava a grandeza das gopis. No Bhagavata vemos que não podemos entender a respeito das gopis, é impossível entender o Bhagavata. O Rasa Lila são aspectos muito difíceis de serem concebidos. Quando Putana foi matar Krishna, ela chegou vestida como uma gopi, simulando um aspecto maternal. E Krishna liberou deu a sua misericórdia sem causa Putana. O que os habitantes de Vrindavan têm é algo que não dá para descrever. O Sr. Brahma, por exemplo, ficou perplexo ao presenciar isso. Krishna, na verdade, virou um brinquedo nas mãos dos habitantes de Vraja. Isso é o amor de Vrindavana. Krishna pode mudar o karma de um devoto, entretanto, o devoto tem que realmente se render a Krishna e não a mudança externa. Se a pessoa não se rende de coração, ele ainda está sob a influência do karma. Krishna diz claramente que somente aqueles que se rendem a ele podem transcender sua maya. Krishna, portanto, liberta o devoto de todo o karma. O Bhakti acontece por boa associação, ele é contagioso, o sadhusanga é uma anga muito poderosa do Bhakti. O hábito não faz o monge, mas a falta dele desfaz o monge. Bom, primeiro, tente entender o que é o Bhakti. O Bhakti significa transferir a consciência do seu corpo grosseiro e sutil até Krishna, e isso não é possível sem a graça de Gurudeva. Nenhuma quantidade de Lila Smarana pode ser efetiva se não há rendição ao Guru ou se sua graça não é obtida. Sem se render ao Guru, o Lila Smarana e qualquer outro sadhana só fortalecerá o seu Ahankara. Muitas vezes isso não pode ser visto diretamente. Maya é muito caprichosa e poderosa. A pessoa pode sentir que avançou e perdeu seus desejos, porém, estes mesmos desejos irão contra-atacar de uma forma forte. Olhe para Saubhari Muni. Ele pensou que tinha dominado seus desejos, pois já estava há algum tempo na meditação dentro do Jamuna, sem ter nenhum prazer sensorial, mas certo dia Saubhari perdeu isso completamente. No Haribhakti-vilas, ele extrai textos dos Tantras, dos Agamas, Pancharatras, etc. Além de ter o livro Brihad Bhagavatamrita como base na nossa Sampradaya, outro livro de Sanatana Goswami, o Vaishnava Toshani, é também considerado fundamental em nossa Sampradaya. Srimad Bhagavatam é o Pramana, a fundação de nossa Sampradaya, portanto, todos os demais livros vão girar em torno do Bhagavatam, como Brihad Bhagavatamrita, Vaishnava Toshani, etc. Sanatana Goswami foi a Vrindavana por ordem de Mahaprabhu para descobrir os locais sagrados, instalar deidades, escrever os livros de nossa Sampradaya. Foi através de Sanatana Goswami que os códigos de conduta Vaishnava foram estabelecidos. Krishna não pode manifestar sua forma de 4 braços diante de Radha. Isso significa que o amor dele não é diferente dela. Krishna e Radha são uma unidade de amor. Sanatana Goswami pegou a criança do Vaishnavismo, que foi gerada por Chaitanya Mahaprabhu, e a criou. Ele deu forma à nossa Sampradaya, assim como um arquiteto dá forma à sua obra. Não importa quem esteja recitando Srimad Bhagavatam em Vrindavana, todos eles, principalmente os seguidores de Nimbarka e Ramanuja, estão usando os comentários de Sanatana Goswami e da linhagem de Vishwanath Thakur. O amor é acomodativo, não é uma questão de posição. Por exemplo, você tem que aceitar um guru, mas isso não é uma lei, é uma prerrogativa. Você deve aceitar um guru, mas também deve haver algo de coração para que isso seja feito. Mahaprabhu viveu em um Gambira, um pequeno quarto, 2,5 por 2, lá não tinha nem janelas. Ele fez isso porque o seu ideal era muito elevado. O amor pode acomodar essas coisas. Se você ama, você pode viver com uma pessoa dentro do armário, debaixo da ponte, etc. Jiva Goswami diz que Chaitanya Mahaprabhu criou a Sampradaya. Podemos até dizer que ele é o pai de nossa Sampradaya. Sendo assim, Sanatana Goswami pode ser considerado o pai adotivo, o engenheiro da nossa Sampradaya. O primeiro livro de Sanatana Goswami foi o Brihad Bhagavatamrita, estabeleceu nossa Sampradaya.
Quando percebemos os vidis, ou seja, as regras que os grandes devotos estão seguindo, temos que ter em mente que isso não é como uma lei em si. Todas as regras são colocadas em prática para tentar chamar a atenção de Krishna. Você pode pensar, né? Vou fazer os vidis como os devotos, né? Como os devotos, como Sanatana Goswami me disseram para ver se eu chamo a atenção de Krishna. Então não é uma lei, mas é um sentimento que tem por objetivo agradar a Krishna. Da mesma forma acontece quando você quer agradar a sua amante, né? Se você sabe o que ela gosta, vai se esforçar por oferecer isso a ela. O número de divas no mundo material infinito é um grupo que não inclui somente seres humanos, mas também animais, plantas. Entretanto, em todas elas não se torna consciente. Entretanto, nem todas elas vão se tornar conscientes de Krishna agora. E se você tem essa oportunidade, porque você tem Sukriti. Quando estudamos o Bhagavata e escutamos Harikatha, isso é para colocar esse Sukriti à tona. É a maneira com que você ajusta a sua vida que vai atrair a atenção de Krishna. Quando percebemos o que Sanatana Goswami fez, vamos entender a compaixão que ele tinha por nós. E que ele tinha por nós. E com isso vamos poder realizar atividades que estão conectadas com Krishna. Bom, o Hari Bhakti Last. Então vamos lá. Esse aqui já foi. Terceiro vilasa agora nós estamos, né? Texto 3 aí. Aquele que depois de receber o Krishna Mantra não adora o Senhor Krishna, o qual é o objetivo do seu mantra, ele vai entender que todos os seus esforços são em vão e que a deidade predominante dos mantras fica insatisfeita com ele. O terceiro vilasa, quarto texto. Sem seguir os códigos da conduta apropriada, nenhuma atividade dará frutos. Por essa razão, existe a necessidade de seguir a etiqueta apropriada para adorar o Senhor. Né? E o texto 5. Uma pessoa pode adorar a Suprema Personalidade de Deus Vishnu pela própria execução dos princípios de Varna e Ashra. Okay. Agora vamos para... para os versos aí. Bom, a gente aí segue os versos, né? Seguindo a linha dos versos aí, agora vamos revisar os versos, né? Bom, então vamos lá. O que significa Rasa Varjan Rasopyasya Parandrishtani Vartate? Bom, significa, embora o gosto pelos sentidos, o gosto pelos objetos sentidos permaneça por experimentar um gosto superior, a pessoa não se envolve mais em tais atividades, né? Bom, o que significa Diksha Purasharaya? Bom, a iniciação ou execução de atividades antes da iniciação. Bom, Diksha Purasharaya Vidya Pikesha, né? Nakare. Não são necessárias, né? A iniciação ou execução de atividades antes da iniciação não são necessárias. E esse aí. Pandita Samadarshinaha, os sábios humildes, em virtude do seu verdadeiro conhecimento, veem todos os seres de forma equânime. E o último aqui. Derrinoisminjatadehe, assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo, Kumara Jovana Jara, da infância, juventude e a velhice. Ishvara Sarva Bhutanam Irideshe Arjuna Tishtati. O Senhor Supremo está situado no coração de todos, ó Arjuna.
Ok, agora eu filosofando aqui. Penso que não ter necessidade é a coisa divina, e ter as menores necessidades possíveis é o que mais se aproxima do Senhor, do divino, né? Sócrates. Muito bom. E nós estamos aí no Prapana. Então vamos lá, o texto 20 do Prapana Divanamrita. Para pessoas instituídas de uma relação com o Senhor Supremo, Hari, a prevenção do sofrimento só pode ser transitória. Ó Nrsimhadeva, Senhor Todo-Poderoso, precauções e remédios só têm pouca duração quando experimentadas pelas almas sofredoras encarnadas que são favorecidas por ti. Os pais não são os guardiões de seu filho. A medicina não é a cura para os doentes e um barco não é o salvador de um homem que está afogando no oceano.